Olá, boa noite a todos. Eu sou a Danda Papa, eu sou coach de carreira e vocacional e hoje eu tenho a honra de ter aqui a Andréia Cury, uma super dentista que vai bater um papo com a gente incrível e contar um pouquinho sobre os desafios, os sonhos, as realizações, o mercado. Andréia, muito obrigada pela tua presença. Obrigada, Danda. Delícia tá tendo esse papo. Muito obrigada. Bom, para quem não conhece a Andrea, eu quero passar um pouquinho uma breve explicação sobre a trajetória de carreira dela. Ela se formou em 89 pela Universidade Camilo Castelo Branco, fez residência em cirurgia e traumatologia maxilofacial pelo Hospital Escola Medicina ABC, fez especialização em implante pela Metodista, mestrado na Santa Casa e doutorado na Unesp. Nossa, quanta coisa, hein? Quanto estudo! A principal ponto da odontologia é o que você faz depois da faculdade. Nossa, quanto estudo. Andréia, deixa eu te perguntar, vamos começar as nossas perguntinhas aqui. Tenho certeza que você vai ajudar muito esses jovens a decidirem pela carreira e tirarem todas as dúvidas, que eles já mandaram várias perguntinhas aqui. Vamos lá. A primeira, quando foi que você decidiu pela carreira odontológica e qual foi esse clique que te deu? Há muito tempo, eu era uma menina de 9, 10 anos, eu já dizia que eu queria ser dentista. Eu me apaixonava pelo universo odontológico quando eu ia no meu dentista. Eu adorava aquelas gavetas lotadas de materiais, eu era muito curiosa. Apesar de ter um histórico na família, meu avô era dentista, mas eu não cheguei a conhecê-lo clinicando. E teve, assim, a parte, acho que a parte genética deve ter algum fator, mas eu sempre dizia que queria ser dentista e foi até o fim. Jamais eu tive outra, não me gerou dúvida de que eu queria seguir essa carreira. Nossa, que bom, né, para você, porque hoje em dia é tudo tão difícil, esses adolescentes com tantas dúvidas, ainda bem que para você fluiu, foi uma coisa natural, né? Foi uma coisa super natural. Eu passei por todo o processo de fazer as avaliações para saber de que carreira você queria seguir. Então, eu fiz todo o processo, até eh, chegamos a uma conclusão de que seria alguma coisa na área de saúde, mas não me gerou dúvida nunca. Ai, que delícia quando acontece assim. Quais foram os desafios que você teve dentro da faculdade, quando você ingressou na faculdade? Sempre tem. Mas vou falar de uma odontologia, eu estou formada há 31 anos, então mais 4 de faculdade, a gente está falando de quase 4 décadas. Então era uma outra odontologia, extremamente machista, então um desafio muito grande, eu entrei na faculdade já querendo ser cirurgiã, num mundo extremamente masculino. Então, eu sempre tive algumas tenho umas histórias para contar da época da faculdade, que os próprios professores não me incentivavam a fazer cirurgia, não me incentivavam a fazer implante. Minha primeira cirurgia em hospital, os médicos iam para ver se realmente eu era chefe da equipe. Então, a gente passou, as mulheres passaram por um desafio. E é muito engraçado, porque hoje é uma área que é muito mais procurada por mulheres do que homens. Que bom, vocês foram pioneiras. Fomos pioneiras, fomos pioneiras. Assim, existem, por exemplo, se você pegar a fotografia de formatura do meu avô, eram todos homens. Eu tenho grandes amigos dentistas, homens, assim, que eu admiro demais, mas deixou de ser um universo exclusivamente masculino de alguns anos para cá. Ai, que bom. Eu tenho conversado com muitas profissionais, né, de áreas diversas, e todas elas falando a mesma coisa, que foi muito difícil no começo, porque o mercado só tinha homem, por exemplo, engenheira, né, que é um mercado muito de homem também. E ela falou que ela penava no começo, né? Acho que todas as mulheres da nossa geração tiveram que ser pioneiras nas suas áreas, né? Uma Com, grande vitória. com certeza. Aprendemos com isso, né, Danda? Sim, com certeza. Existe algum momento que você precisa escolher uma área específica dentro da faculdade? Que nem medicina? Eu não acho que seja durante a faculdade. Eu acho que isso é um grande erro. Eu acho que eu sou um pouco fora da curva de ter decidido minha profissão muito cedo, de ter decidido a área cirúrgica que eu queria fazer desde cedo. Então, isso não é a rotina. O ideal para quem quer seguir a carreira é aproveitar todas as especialidades durante o curso.
E depois disso, aí sim partir para especialização. E se tem dúvida, faz clínica, 1 ano, 2, porque os cursos são extremamente caros. Tempo é uma coisa preciosa hoje em dia. Então, você começar um curso de especialização que é extremamente disputado e depois largar na metade, seria o ideal, né? Então, eu acho que quem tem dúvida da área que vai seguir, clinica durante 2 anos, faz um pouco de tudo até decidir qual a área que vai seguir. Adorei a sua dica, acho super bacana, pé no chão, né? É uma dica É no que eu acho que é importante para esses adolescentes eles terem essa visão, né? Coloca a mão na massa, experiencia e aí sim escolhe quais áreas um dentista pode atuar. No Brasil, por exemplo, vamos falar sobre o Brasil. O Brasil, América do Sul, América Latina, América do Norte. A odontologia é uma faculdade em si, é uma entidade. Na Europa, por exemplo, é um curso que é uma especialidade da área médica. Então, você Olha, fazer odonto, como você opta por ser um ortopedista, por ser um cirurgião plástico, um dermatologista. Uma vez que você ingressa na odontologia, você pode seguir diversas áreas. Ser odontista, fazer tratamento de canal, fazer a parte estética facial, que hoje tem aprovação do CRO e do CFO, que são nossos conselhos, de alguns procedimentos estéticos que podem ser feitos faciais. A cirurgia e traumatologia, que foi minha primeira área de especialidade, o cirurgião trabalha da área infraorbitária até a submandibular, então são fraturas e reconstruções ósseas nesse terço da face. Nós podemos falar da ortodontia, que é muito procurada, que são os aparelhos. Implantodontia, que foi o boom da minha geração. Eu tenho a honra de falar aqui, Danda, que eu fui a primeira mulher do Brasil a fazer um implante dentário. que máximo! Parabéns, que espetáculo! Que honra estar com você. Você faz Eu era parte uma da menina, história. menina, vou te falar. Na verdade, assim, a gente aprende também na curva dos erros, né? Porque, por coincidência, eu estava fazendo um curso de pós na Suécia, é o berço da implantodontia, e quando eu cheguei aqui, alguns colegas já faziam, homens, já implante, e eu cheguei com a técnica, então eu era uma recém-formada, atrevida, porque quem faz cirurgia e trauma e trabalha em pronto-socorro, você tem. Eu acho que isso foi uma coisa que eu ganhei demais fazendo cirurgia, que foi essa vivência hospitalar, vivência de pronto atendimento. Então, você pega casos graves, né? Então, quando você se depara com procedimentos eletivos, com procedimentos ambulatoriais, você encara com muito mais leveza. Então, implante é uma das áreas mais procuradas hoje em dia, dentro das especialidades. Implante, ortodontia, tem o especialista que só cuida de tecidos moles, de gengiva, que é o periodontista. Enfim, tem uma série de especialidades, reabilitador oral, quem cuida das disfunções da ATM, que hoje, com esse mundo maluco que a gente vive, as disfunções articulares são rotina de consultório, né? Paciente que tem bruxismo, apertamento dental. Então, hoje a história é um pouquinho diferente. Então, o dentista hoje, ele, mesmo pela classe médica, ele faz parte de um grupo. Então, nós recebemos indicações de outros colegas, otorrino, às vezes uma dor de cabeça de um paciente pode ter um fundo odontológico. Então, é uma área bastante abrangente, sabe? Bem vasta. Na sua clínica, o que que você faz mais? Né? O que que você é mais procurada? Na minha clínica, o que eu mais faço, sem dúvida nenhuma, é cirurgia, implante e reabilitação oral. Então, a reabilitação oral vai desde você reabilitar um paciente que tem uma função errada, que perdeu dentes, você vai com implante, até a parte estética, né? Que hoje eu acho que é 90% das clínicas grandes que fazem. O paciente nem sempre te procura pelo problema funcional, ele descobre o problema funcional na clínica. Só que eu falo para eles, às vezes, vocês levam de brinde a estética, porque eles vêm procurando a estética, mas precisa ser avaliado como um todo, né? A anamnese é o principal. Você saberia me dizer se você pode trabalhar no exterior com esse diploma de formação brasileira?
Não, Danda, Não, infelizmente né? não. Existe, assim, você pode, nada é impossível. Só que o processo é um processo muito longo, bastante custoso para quem se arriscar a isso. Então, existe uma tendência de ser dificultoso para qualquer profissional. Então, se você vai para os Estados Unidos ou se você vai para a Europa para você validar o seu título, você praticamente faz uma faculdade nova. Às vezes, a gente consegue, por exemplo, eu tenho bastante titulação, então, talvez se eu me arriscasse com o meu currículo, seria mais fácil se eu ingressasse via acadêmica. Então, se eu fosse para uma faculdade, dar aula, e de repente eu poderia facilitar a validação para eu poder trabalhar como dentista, não como pesquisadora. Mas o inverso é verdadeiro. Para o estrangeiro vir para o Brasil também é bastante dificultoso. Olha, eu não sabia na tua área se era possível ou não. Eu lembro, eu sei que tem uma prima minha distante que ela conseguiu, eu não sei se ela fez alguma prova, ela só pode fazer limpeza nos dentes. Ela não é uma área bem específica, porque É, aí, eu acho que é uma coisa assim que ela fez faculdade no Brasil, mas lá ela não pôde exercer. Mas alguma coisa que ela conseguiu, não sei se ela fez alguma prova específica, que aí nesse nicho específico ela ainda conseguiu atuar. Eu queria que você contasse para a gente um pouquinho da sua trajetória profissional até o presente momento que você tem uma super clínica. Depois eu quero que você conte um pouquinho para a gente. Como é que foi a sua vida empreendedora, né? Porque você se forma, né? Virou uma super dentista, mas é difícil no Brasil empreender, né? Como é que foi até você empreender? Danda, eu não posso negar que eu tive um apoio incondicional dos meus pais. Então, minha primeira sala, meu primeiro consultório, eu comecei bem pequena. Eu tive a honra dos amigos, dos pais dos amigos, da família, me adotarem como dentista logo no começo. Então, eu nunca parei de trabalhar. Eu não lembro de ter tido assim muita dificuldade em ter paciente desde o começo. Lógico que era diferente, porque eu fazia minha residência, então eu ficava muito tempo em hospital, dava muito plantão. Na época que não existia celular, a gente andava de bip, o bip tocava, parava em orelhão para ligar, pegar mensagem, corria para o hospital. Então, foi uma trajetória complicada na área que eu escolhi. Então, assim, sempre um dentista, quando ele entra, um adolescente, quando ele escolhe fazer odontologia, ele nunca se imagina num hospital plantão de madrugada. Eram os acidentados, paciente baleado. Então, você vê uma outra parte da vida que você não conhece. Eu entrei na faculdade com 17 anos, cursei o primeiro ano inteiro com 17. Então, eu era uma menina quando eu decidi fazer tudo isso. E no segundo ano, quando eu decidi a cirurgia, eu dava plantão escondido dos meus pais. Porque, assim, eu ia de ouvinte e para ficar afastando o campo cirúrgico nos hospitais de periferia, hospitais, escolas de universidade, para conseguir ter uma visão mais ampla, porque na faculdade é tudo muito restrito. A gente tem pouco tempo. Eu ainda uma turma de 4 anos, são 5. E eram poucas faculdades, né? Então a gente tinha pouco acesso, era muito disputado. Hoje a gente está falando de um Brasil que tem mais de 400 faculdades de odontologia. É, hoje o mercado está enorme, né? Muito vasto. Está falando de um número de 12 mil formandos ano. Então, o mercado é complicado e sempre foi. Só que na minha época, eu acho que foi ainda uma época de ouro, sabe? Então, se você se especializava, por exemplo, eu fui procurar implante, implante era uma coisa nova, estava chegando no Brasil. E eu juntei o implante com a área cirúrgica, então fui trabalhar com reconstruções de face. Então, tinha uma casuística que chegou a ser a maior do Brasil de reconstrução de face com osso da crista ilíaca. Então, a gente Nossa, função para um paciente que a vida inteira estava fadado a usar uma dentadura. E, de repente, ele tinha todos os dentes na boca, que fixos, né? lindo, Então, que lindo. foi uma trajetória assim, eu fico muito feliz de olhar para trás, porque foi muito sacrifício. Isso a gente, para vocês que estão ouvindo, que estão decidindo a área que querem fazer,
Não é fácil, foram noites e noites e noites em claro estudando. A gente tentava deixar lúdico, juntava uma turma toda para estudar anatomia e fisiologia, porque a gente tem muitas matérias da medicina. Depois vai cercando para a cavidade oral e para a face. Então, assim, não foi fácil durante a faculdade, são muitos obstáculos. Eu acho que se você se decide para uma carreira dessa, você tem que saber que tem que abrir mão de muitas coisas depois de formada, nunca parar. Então, se não são seus cursos de especialização, depois, fiz meu doutorado, ou não acabou. Na nossa área, coisa nova todo dia, sabe? Se você não se adequa a isso, você está ultrapassado. Então, assim, a gente fala de uma odontologia que quando eu comecei era aquelas moldagens que o paciente ficava com o material na boca quase morrendo ali durante 5 minutos. Aí, mais de 5, imagina. 5 minutos é o material de agora. Hoje a gente fala sem moldar, é um Eu tinha scanner. trauma da moldagem. Eu tinha trauma quando eu tinha que fazer aqueles moldes para aparelho, que eu ficava não sei quantas horas, me dava falta de ar, me dava ânsia. Hoje, sei lá, 5 minutos, você escaneia uma toda, sabe? E assim, sem erro. Né? Porque a gente está falando de um mundo digital. Então, não só isso, mas todos os materiais que substituem o esmalte, as porcelanas de última geração, as resinas. Então, nós temos que saber que o investimento continua. Se não for investimento econômico, né? Porque você está ali na frente do computador hoje, na minha época a gente ia para a USP fazer levantamento, tirar xerox. Hoje a gente faz na frente do computador. Mas e o tempo? Você precisa saber que você precisa ter um tempo para isso. Nossa, achei super importante o que você falou agora. Andréia, eu vou te chamar de Ideia, tá? Porque você é uma pessoa muito querida. A gente está muito próxima, André. É verdade. Odeia, eu recebi um vídeo seu há uma semana, algumas semanas atrás, mostrando a sua clínica e mostrando todo o trabalho que você fez de biossegurança. E eu fiquei encantada, porque hoje é necessário, né? Para a gente poder fazer ter um trabalho hoje no meio de tudo isso, eu achei que você foi visionária, porque você já se antecipou antes de qualquer pessoa que eu tenha recebido. Aliás, eu não recebi ainda de ninguém. Você foi o único que eu recebi e eu achei incrível você ter tomado frente e ter desenvolvido tudo o que você fez na sua clínica. Será que você pode contar um pouco para a gente? E o que você acha que vai vir pós-pandemia, né? Porque eu acho que o mercado vai mudar, eu acho que essa biossegurança veio para ficar, mas me conta um pouquinho a tua visão. Danda, eu acho que as mudanças já aconteceram. Quando eu comecei a preparar a clínica, muito preocupada com a quarentena, porque a gente estava diante de um inimigo que a gente não enxergava, invisível. Uma das minhas pós-graduações, que eu nem te passei, eu fiquei 2 anos na Escola Paulista de Medicina, que é a Unifesp hoje, estudando biologia celular. Então, a gente estuda muito, né, micro-organismos. E por mais que você estude, você saiba a evolução de um vírus, esse se coloca de uma maneira completamente diferente. E todo dia a gente tem uma surpresa. Quando eu estava em casa, realmente a gente nunca fechou a clínica. Nós mantivemos os atendimentos. Eu não podia fazer uma medicina, uma odontologia de telemedicina, mas a clínica se manteve aberta, entre aspas, atendimentos de emergência. Justamente pelo meu preparo cirúrgico, eu tenho um centro cirúrgico dentro da clínica, que ele é tratado como meu templo. Ali sempre foi diferente das outras salas de atendimento, como em qualquer hospital. Você entra no centro cirúrgico, aquilo é imaculado. E o que eu tentei fazer foi muito simples. Eu transformei a minha clínica num centro cirúrgico. Então, o que eu fiz? Na verdade, por indicação de uma querida, que é a Adriana Clarinho, que fez na clínica dela também, ela me indicou uma infectologista. Essa infectologista, o que ela fez? Um protocolo para a minha clínica, específico para a minha clínica. Então, como eu deveria receber o meu paciente, o que eu deveria ter de equipamentos de biossegurança, que muito além de uma máscara e de um avental, como deveria ser a rotina da clínica, porque fazer aquela desinfecção hospitalar que você viu no vídeo, isso é fácil. Só que você fecha a porta, o primeiro que entra, acabou com o seu campo É estéreo. verdade. Como manter isso?
Então, se você chega da rua, por exemplo, você recebe na entrada, antes de entrar no propé. Então, você tem o seu propé, já recebe o gorro, um gorrinho, e já coloca todos os seus pertences num saco plástico. Então, eu brinco com os meus pacientes, começou a prisão penitenciária, coloca tudo aqui. Então, coloca a carteira, a bolsa, o óculos, o celular, tudo. E este saco só é aberto na hora de ir embora da clínica. Dali, Perfeito. ele vai direto para o toalete, ele faz 2 bochechos. Um bochecho com água oxigenada durante 30 segundos, seguido de um bochecho com clorexidina por mais 30 segundos. Então, estou preparando a minha cavidade oral, porque eu sei que os vírus adoram o dorso da língua. Então, ótimo. De lá, um avental e um óculos de proteção, de máscara ainda na sala de espera. A gente procura não ter muita gente ao mesmo tempo. Então, distância de pelo menos 1 metro entre os pacientes. Então, reorganizar uma agenda maluca, que era a minha, foi o mais difícil de todos. Foram de todos, Grande desafio, hein? Eu não sei como que você conseguiu. foi muito complexo, a gente teve que aumentar a equipe, porque aí eu tenho outros colegas atendendo nas salas ao mesmo tempo que eu, para dar suporte para o número de pacientes que a gente atendia a dia. Entre um paciente e outro, torres de ultravioleta que foram bárbaros. Isso, na verdade, mantém o ar estéreo e a gente tem a torre que produz a renovação e a esterilização do ar logo que um paciente sai. Então, o principal não é eu e minha equipe ficarmos protegidos do vírus ou de um paciente que venha contaminado e não saiba. O problema é não transmitir de um paciente para o outro, porque a contaminação cruzada num consultório odontológico é o maior risco que nós temos. E não começa só com o Covid. Isso é muito antigo. Então, os cuidados já existiam. Você pode chegar no consultório, você ter uma hepatite e não informou teu dentista e o paciente seguinte pegar. Você pode ser um HIV positivo. E é muito fácil a transmissão no consultório odontológico. Então, os cuidados de esterilização, a gente não mudou em nada, porque sempre tivemos. Só que o vírus, ele é mais fácil de ser transmitido. Então, você precisa proteger a equipe, proteger quem está ali no momento e quem vem depois. Então, são esses os cuidados que a gente está tendo. Olha, Deia, você está de parabéns. Eu estou encantada. Eu vi o vídeo, agora você explicando, eu estou mais encantada ainda, porque eu espero que todos os mercados eles realmente comecem a trabalhar com a biossegurança, porque vai ser realmente algo que veio para ficar e que a gente vai precisar saber conviver com isso, né? Eu queria falar um pouco sobre o avanço tecnológico, sobre inovação e tecnologia. Como é que você enxerga inovação e como ela vai impactar a tua área daqui a alguns anos, né? Para que esses adolescentes eles possam já visualizar que áreas que vão ser o boom, né? Daqui a pouco, que vão se sobressair e com esse avanço tecnológico que está cada vez mais rápido. Uma coisa me deixa muito tranquila e muito feliz. E com todo o avanço tecnológico que a tecnologia já passou e vai passar ainda precisa disso, ó, as mãos humanas. Então, isso me deixa muito tranquila e muito feliz. Porque, assim, o cirurgião é um artista, o cirurgião dentista é um artista. Então, ele precisa ter a destreza manual, tem que ter o conhecimento científico, técnico, mas ele precisa gostar muito disso, de trabalhar com a mão. Então, não tem computador que substitua isso. Isso é uma Então, maravilha. porque eu vou te falar, Danda, muita coisa mudou. Então, realmente, o tempo de trabalho minimizou. Quando eu fiz faculdade, olha, 30 anos atrás, estou espalhando minha idade por aí, dá conta? Há 30 anos atrás, na faculdade, eu não aprendi a fazer amálgama, sabe aquela pratinha? Já não existia aquilo. Na minha época, a faculdade que eu fiz era uma das faculdades melhores particulares que tinha no Brasil. Então, a gente fazia resina, aonde poucos consultórios já não faziam, não tinham ainda acesso. Então, assim, a gente passou de uma odontologia de um amálgama para todo mundo tirar o amálgama e fazer resina, agora todo mundo fazendo resina de última geração, moldando com um scanner, cirurgias guiadas, cirurgias gigante guiadas, então você está operando e você já sabe o final da história antes. Então, você
tem uma previsibilidade. Chegar um paciente no teu consultório e falar, quero mudar meu sorriso. Maravilha. Então, o que a gente vai fazer? Cor, tamanho e o susto, na hora que você coloca e o paciente fala, não gostei, não existe. Hoje a gente tem técnica que não é mostrar para o paciente no computador como ele vai ficar. Você até faz isso, mas é você fazer uma prova ali em 90 segundos que ele sabe como ele vai ficar na semana seguinte. Nossa, que máximo isso, gente. Então, isso eu acho que não tem inovação melhor, porque as surpresas, né, às vezes não são tão agradáveis. Quero preencher aqui, quero fazer uma bichectomia para deixar meu rosto mais afinado. Tudo tem sua indicação. Inúmeras vezes a gente acaba diagnosticando coisas muito mais importantes do que o paciente que foi procurar você para isso. Então, você precisa ser conhecedor do todo, ser um bom clínico, sempre. E clínico é aquele que ouve e depois fala. Porque isso eu quando dava muita aula. Então, assim, eu dei 26 anos de aula. É uma vida. Eu falava para os meus alunos assim, que sempre foi pós-graduação, porque implante passou a ser atividade didática. Antigamente era só na pós. E eu dizia, se um paciente chega para você e fala, você senta, vê um paciente sem dente nenhum, só com uma dentadura. Olha, eu vou colocar 12 implantes, vou fazer uma prótese de metalocerâmica, uma prótese cerâmica de zircônia, que é o que tem de mais top. E ele fala, não, eu só quero mudar minha dentadura porque ela está um pouco folgada. Então, você tem que ser um bom clínico, você tem que ouvir muito do que ele, qual a expectativa do teu doente, para você poder encaminhar o tratamento e ter sucesso, porque o sucesso é isso. É você sentar um paciente, quando ele levantar, falar, estou feliz. Isso é o sucesso. Não é o que você quer ver na boca dele. Exatamente, eu acho que ouvir é o segredo, você falou tudo. Então, eu acho que esse é um grande segredo que você pode deixar aqui para todos esses adolescentes. O que você poderia deixar de conselho para esses jovens que querem ingressar para a odontologia? Se possível, procura seu dentista. Fala assim, eu quero passar uma semana com você. Deixa eu ver o que é a rotina. Deixa eu assistir uma cirurgia. Se ele faz aparelho, deixa eu ver como é a manutenção de aparelho. Deixa eu ver você conversar com o teu paciente. Esquece a faculdade. Se imagina ali depois. Isso é o principal, Dani. Isso é o principal. Fazer uma boa faculdade. Você tinha me perguntado das melhores instituições do Brasil. Isso. Bom, são 412 faculdades aproximadamente. Hoje eu fui pedir help para uns amigos que dão aula para minha equipe pesquisar. Nós temos 11 na São Paulo, estou na escola aqui. 7 na Grande São Paulo e 11 no interior. E o resto espalhado pelo Brasil. Se eu pudesse dar 3 nomes de instituições muito boas hoje, USP, que voltou a ficar no topo, com muitas parcerias que tem feito, Unicamp, Campinas, e a Unesp, a honra de fazer meu doutorado. Então, eu acho que são 3 instituições muito sérias, com uma equipe de professores excelente, com recursos. Lógico, a gente está falando de Brasil, então é muito complicado, né? Os recursos e instituições públicas, né? Eu mesmo, durante meu doutorado na Unesp, uma hora minha pesquisa parou porque a gente tinha um problema com e não tinha condições de conseguir. Então, isso acontece, mas a gente está falando de um país onde tem o maior número de dentistas do mundo, 340 mil dentistas no Brasil. E outra coisa que a gente tem, assim, é o maior número de dentistas, mas eu fico muito feliz em dizer que é uma das melhores odontologias do mundo. Tanto a minha clínica como clínicas de outros colegas, recebemos muitos pacientes de fora, porque aqui a gente tem uma qualidade também muito boa dos protéticos, que são quem executam as próteses para a gente. Então, são muito requisitados. E hoje em dia a gente não perde para país nenhum do mundo. E a expectativa e a visão estética do cirurgião dentista brasileiro é outra. Não é só a curativa, a tratativa, né? Europeu, se você olhar na rua, você vai ver um cara que, por mais que tenha condições socioeconômicas, ele não tem um dente na boca, ele não acha importante. Nossa, eu não consigo conceber isso. Isso é uma coisa muito comum na Europa. Você, né, com pessoas que você sabe que estão super bem, né, de vida, mas você dá um sorriso, tá aqueles dentes horrorosos. Eu falo, não é possível. E o brasileiro, ele tem esse senso, sabe? Na grande maioria, a gente tem exceções em tudo.
Mas isso eu acho uma coisa importante para falar para quem tá, para essa galera que está querendo ingressar na área. A clínica está à disposição, se alguém quiser ir lá. Eu amo quando alguém chega no consultório e fala assim: minha filha resolveu que vai ser dentista porque ama vir aqui. Isso, para mim, não tem preço. Então, eu acho que você tem que procura alguém, vai numa faculdade, vê como é o dia a dia, porque é comum em medicina e odontologia, outras áreas também, mas na área de saúde é muito comum os alunos desistirem no primeiro e segundo ano. Então, é uma coisa, é uma perda de tempo, né? Pode-se evitar isso hoje em dia. Hoje em dia tem tantos recursos, né? O próprio coaching vocacional, a internet, para você, né? O canal do YouTube, que você pode buscar informação. Quanto mais preparado você tiver, com mais certeza, é bem melhor, né? Não tenha dúvida. Foi excelente, excelente. Eu achei que Muito você falou muito mais do que eu imaginava sobre o mercado, não conhecia muito bem, então eu queria te agradecer do fundo do coração pela tua presença aqui, foi muito valiosa. Você pode ter certeza que você vai ajudar muitos esses adolescentes que estão na dúvida e você conseguiu tirar muitas dúvidas deles. Muito obrigada, eu fico muito feliz, estou sempre à disposição. Um beijo Beijo grande. enorme para você. Tchau.